A campainha da porta tocou às 6 da manhã e Sofia Mendes soube imediatamente que o seu mundo estava prestes a ruir. A carta que ela pensara ter destruído 2 décadas atrás estava agora nas mãos de um jornalista ambicioso e o segredo que ela enterrara para proteger a família e a carreira explodia em todos os canais de televisão de Portugal. Ela ficou parada na cozinha da sua casa moderna no bairro Alto em Lisboa, o café a esfriar na mão enquanto as imagens antigas piscavam na tela do televisor. Sofia Mendes, a advogada que lutou pela Lei nº 9 de 2010 do casamento igualitário, escondeu seu próprio amor por outra mulher, gritava o título em letras vermelhas. O coração dela acelerou tanto que parecia querer saltar do peito. 20 anos de mentiras a desmoronarem-se num único instante. A filha Ana, de 19 anos, desceu as escadas ainda de pijama, o telemóvel na mão. Mãe, o que é isto? Toda a gente está a partilhar isto nas redes. Sofia não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta como se o passado tivesse voltado para a sufocar. Lembrou-se de repente do dia de 2005 na Universidade de Coimbra, o sol quente de primavera, o cheiro a livros velhos na biblioteca e o primeiro olhar de Clara Oliveira, aquela rapariga de cabelo castanho ondulado e sorriso que iluminava tudo. Elas tinham-se conhecido num grupo de estudo de direito e em poucas semanas o que começou como amizade tornou-se um amor profundo e secreto. Beijos roubados atrás das estantes, mãos entrelaçadas debaixo da mesa no café da faculdade, juras sussurradas de que nada as separaria. Mas a família de Sofia no pequeno povoado de Braga era católica, conservadora e rígida. O pai, um professor reformado, descobrira rumores através de uma tia e confrontara-a numa noite chuvosa. Não é normal, Sofia. Vais destruir-nos a todos. Casa-te com um homem, faz o que é certo. Ela cedera com o coração partido, terminara tudo com Clara num café perto da estação de comboios, lágrimas misturadas com chuva, e partira para Lisboa para estudar e esquecer. Casara-se depois com um colega de faculdade, tivera Ana, e construir uma carreira brilhante como advogada de direitos humanos, ajudando precisamente a aprovar leis que permitiam que ela mesma negara a si própria. Agora, aos 45 anos, divorciada e respeitada em toda a cidade, Castelo de Cartas caía. O telefone não parava de tocar. O irmão mais velho gritava do outro lado da linha. Como pudeste envergonhar-nos assim? Toda a gente em Braga está a falar de ti. A secretária do escritório ligou em pânico. Senhora Mendes, vários clientes cancelaram as reuniões de hoje. Dizem que não querem ser representados por alguém hipócrita. Sofia sentou-se no sofá, as mãos a tremer. As memórias voltavam em flashes rápidos. O último abraço com Clara, o cheiro a perfume barato e a promessa quebrada. Eu não posso, Clara. A minha família nunca vai aceitar. Clara partira para a Espanha com o coração destroçado e nunca mais se tinham visto. Agora a carta que Sofia escrevera à mão naquela época, uma declaração de amor apaixonada e desesperada, aparecera nas mãos de um repórter que a comprara a um antigo colega de universidade. A comunidade online explodia. Comentários cruéis enchiam as redes. Não é normal. Hipócrita que lutou por direitos que nunca viveu. Como pode julgar os outros se escondeu a verdade? Sofia fechou os olhos e sentiu o peso da culpa cair sobre ela como uma pedra. Tinha negado o amor verdadeiro por medo e agora o preço era pagar com a vida inteira que construíra sobre mentiras. A manhã avançou e ela soube que tinha de enfrentar o dia. Vestiu-se com o fato preto de advogada, saiu para a rua onde os jornalistas já esperavam à porta e caminhou para o escritório com a cabeça erguida, mas o coração em pedaços. O primeiro confronto veio logo no elevador do prédio. Um colega de longa data olhou-a com pena. Sofia, isto é verdade? Por que não nos contaste? Ela não respondeu. Apenas entrou no gabinete e fechou a porta. Dentro das 4 paredes as lágrimas finalmente caíram. O passado e o presente colidiam com força e ela percebeu que o segredo nunca estivera realmente enterrado. Estava apenas à espera do momento certo para a destruir. O dia transformou-se num pesadelo sem fim. Sofia tentou trabalhar, mas cada e-mail que chegava era uma facada. Clientes importantes retiravam-se publicamente nas redes sociais. Não quer ser defendida por alguém que viveu uma mentira, escrevia um empresário conhecido.
A filha Ana chegou ao escritório à hora do almoço, os olhos vermelhos de chorar. Mãe, explica-me. Tu amaste uma mulher e escondeste isso de mim durante toda a vida? Sofia sentou-se com ela na sala de reuniões e, pela primeira vez em 20 anos, abriu uma fresta da verdade. Contou em voz baixa como o amor por Clara fora o mais puro que sentira, mas a pressão da família, o medo de ser rejeitada e o desejo de ser normal a tinham obrigado a escolher o caminho seguro. Ana ouviu em silêncio, depois abraçou-a com força. Eu não te julgo, mãe. Mas dói saber que sofreste sozinha. O abraço foi breve porque o telefone tocou novamente. Era o jornalista que publicara a carta. Queria uma entrevista exclusiva. Sofia recusou, mas soube que não podia fugir para sempre. À tarde decidiu ir a Braga confrontar a família. A viagem de carro foi longa e cheia de memórias. Passou pela Universidade de Coimbra, onde tudo começara, e parou por um momento no parque onde se encontrara com Clara pela última vez. O banco de madeira ainda lá estava gasto pelo tempo. Sentou-se e deixou as lágrimas caírem. Flashback intenso. Clara a dizer: se me amas mesmo, luta por nós, Sofia. O amor não é escolha. E ela a responder: o amor não pode destruir minha família. O regresso à casa dos pais foi ainda pior. O pai abriu a porta com o rosto fechado. Entra. Toda a vila está a falar de ti. A mãe chorava na cozinha. O irmão mais velho estava lá com a esposa e os filhos. O jantar transformou-se num tribunal familiar. Tu defendeste leis que permitiram casamentos entre mulheres e agora descobrimos que eras uma delas, acusou o irmão. Sofia tentou explicar que o amor não era escolha, mas a culpa que carregava era real. Eu neguei o que sentia para vos proteger e agora vejo que errei. O pai bateu com o punho na mesa. Não é normal, Sofia. Nunca foi. Ela saiu da casa à meia-noite com o coração mais pesado do que quando chegara. No caminho de regresso a Lisboa, ligou para o antigo número de Clara que ainda guardava. A voz do outro lado da linha era a mesma depois de tantos anos. Sofia? Apenas ouvir o nome dela foi suficiente para abrir velhas feridas. Clara vivia agora em Madrid, trabalhava como professora e nunca casara. Lia as notícias. Depois de tanto tempo. Sofia pediu perdão com a voz a tremer. Clara ficou em silêncio por longos segundos. O perdão não apaga a dor que me causaste. Mas talvez possamos falar. A conversa terminou com a promessa de um encontro em Lisboa dentro de 2 semanas. Sofia chegou a casa exausta, mas com uma pequena chama de esperança. A noite foi longa. Sonhou com Clara e acordou a chorar. O dia seguinte trouxe novos confrontos. No tribunal, onde defendia um caso de discriminação, a juíza olhou-a com estranheza. Doutora Mendes, o seu passado pessoal não interfere no seu trabalho? Sofia respondeu com dignidade, mas por dentro sentia-se a desmoronar. A comunidade LGBT de Lisboa dividia-se. Alguns apoiavam-na como vítima de pressão familiar, outros acusavam-na de hipocrisia. Nas redes, um grupo de ativistas organizava um protesto em frente ao escritório dela. Revela a verdade completa, dizia o cartaz. Sofia sentiu-se presa entre 2 mundos. O passado que negara e o presente que a julgava. Decidiu então marcar uma conferência de imprensa para o final da semana. Tinha de falar. Tinha de começar a reparar o que quebrara. Mas antes precisava de enfrentar Clara cara a cara. A culpa era um peso que já não conseguia carregar sozinha. A semana passou como um furacão. Sofia preparou a conferência de imprensa com a ajuda da filha Ana, que se tornara inesperadamente a sua maior aliada. Juntas escolheram palavras honestas, sem desculpas baratas. No dia marcado, a sala do escritório estava cheia de jornalistas, câmaras e ativistas. Sofia subiu ao palco com as mãos a tremer, mas a voz firme. Eu amei uma mulher chamada Clara Oliveira há 20 anos. Neguei esse amor por medo da minha família e da sociedade. Construí uma carreira defendendo direitos que eu mesma não vivi.
Hoje peço perdão a Clara, minha família e a todos que se sentiram traídos. Os flashes dispararam. Perguntas choveram. Por que escondeu durante tanto tempo? Arrepende-se de ter ajudado a mudar as leis? Sofia respondeu com sinceridade. Arrependo-me de ter tido medo. O amor não é normal. Eu é que fui cobarde. A conferência terminou com aplausos mistos e críticas duras. Mas algo mudara. A pressão mediática diminuiu um pouco. Na noite seguinte, Clara chegou a Lisboa. Encontraram-se num pequeno restaurante perto do Tejo. O reencontro foi tenso e emocionante. Clara estava mais madura, com rugas leves à volta dos olhos, mas o sorriso era o mesmo. Tu mudaste as leis, Sofia. Mas nunca mudaste o que sentias por mim. Sentaram-se à mesa e falaram durante horas. Clara contou como sofrera mudar de país, reconstruir a vida, mas nunca esquecera. Sofia confessou a culpa que a consumia todos os dias. Eu escolhi a segurança e perdi a felicidade. Conversaram sobre o passado em camadas. O primeiro beijo, o medo das famílias, as cartas trocadas em segredo. Clara trouxera cópias de algumas delas, incluindo a que fora revelada. Guardei tudo. Porque o amor não morre tão facilmente. Sofia tocou na mão dela pela primeira vez em 20 anos e sentiu uma corrente elétrica antiga. Não era paixão explosiva, mas um reconhecimento profundo. No final da noite caminharam junto ao rio. Clara parou e olhou-a nos olhos. Eu perdoo-te, Sofia. Mas não sei se consigo voltar. Sofia aceitou o limite. Eu só quero a oportunidade de reparar. Voltaram a encontrar-se nos dias seguintes. Pequenos passeios, cafés, conversas longas. A filha Ana conheceu Clara e surpreendentemente gostou dela. Ela faz-te sorrir, mãe. Isso é o que importa. Mas nem tudo era fácil. A família em Braga continuava a rejeitar. O pai enviou uma carta curta. Não voltes enquanto não fores a filha que criamos. O irmão cortou contacto. A comunidade em Lisboa dividia-se ainda mais. Alguns ativistas acusavam-na de usar o escândalo para ganhar visibilidade. Outros defendiam-na como exemplo de como a pressão familiar destrói vidas. Sofia enfrentou um novo processo profissional. Um antigo cliente processou-a alegando que a representação fora comprometida pela falta de integridade. No tribunal, a juíza ouviu os argumentos e Sofia defendeu-se com paixão. A minha vida pessoal não invalida o meu trabalho. Eu lutei por direitos humanos porque sabia o que era negá-los a mim mesma. O caso foi adiado, mas a pressão aumentou. Numa noite de insônia, Sofia revê todas as camadas do passado. O dia em que casou, o nascimento de Ana, às noites sozinha a pensar em Clara. Percebeu que o arrependimento não era suficiente. Tinha de agir. Decidiu então propor uma nova lei no Parlamento através de contactos que ainda tinha. Uma lei que protegesse jovens LGBT de pressão familiar. Clara apoiou a ideia. Se mudaste uma lei antes, podes mudar outra agora. Juntas começaram a trabalhar no projeto. O confronto seguinte veio quando a mãe de Sofia apareceu em Lisboa sem avisar. Chorou, abraçou-a e confessou. Eu sempre soube, mas tive medo de admitir. A reconciliação familiar foi lenta, mas começou ali. Sofia sentiu que o peso diminuía aos poucos. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. O encontro público com os ativistas que a criticavam. O projeto da nova lei tornou-se o foco de Sofia. Junto com Clara e um grupo de advogados, elaboraram um texto que obrigava escolas e famílias a receberem apoio psicológico em casos de rejeição de orientação sexual. Apresentaram-no no Parlamento com o apoio de vários deputados. A mídia voltou a focar-se nela, mas agora de forma mais positiva. A mulher que escondeu o seu amor agora luta por quem ainda o esconde, dizia um título. Clara mudou-se temporariamente para Lisboa para ajudar. Viviam em apartamentos separados, mas passavam os dias juntas.
Os momentos de intimidade eram suaves conversas longas, mãos dadas, passeios silenciosos. Não era o romance apaixonado da juventude, mas algo mais maduro e curador. Ana adorava vê-las juntas. Vocês parecem duas adolescentes que finalmente cresceram. Mas os confrontos não pararam. Um grupo conservador organizou uma manifestação em frente ao Parlamento contra a nova lei, chamando Sofia de hipócrita arrependida. Ela enfrentou-os de cabeça erguida. Eu errei no passado. Agora corrijo. Um dos manifestantes era um primo distante que gritou insultos. Sofia não respondeu. Apenas continuou a trabalhar. Flashbacks voltavam com mais força agora. Lembrou-se do dia em que Clara partira para a Espanha, o comboio a afastar-se e ela chorar sozinha na plataforma. A culpa que sentira ao casar-se com o ex-marido. A noite em que Ana nascera e ela pensara se ao menos Clara estivesse aqui. Cada memória era uma lição. Clara também compartilhava as suas feridas. Eu construí uma vida, mas sempre faltou algo. Juntas enfrentaram um jantar com a família de Sofia, que finalmente aceitou vir a Lisboa. O pai ainda rígido, mas a mãe mais aberta. Eu vi como sofrias, filha. Devia ter falado antes. O irmão manteve distância, mas não insultou. O progresso era lento e doloroso. No trabalho, o processo do antigo cliente foi arquivado. A juíza reconheceu que a vida pessoal não afetava a competência profissional. Sofia sentiu uma pequena vitória. Mas a maior prova veio quando uma jovem ativista de 16 anos procurou-a. A rapariga contara que a família a rejeitava por ser lésbica e ameaçava expulsá-la de casa. Sofia ouviu-a com o coração apertado. Viu-se a si própria 20 anos antes. Decidiu representá-la gratuitamente e ganhou o caso no Tribunal de Família. A jovem pôde ficar com uma tia acolhedora. Esse caso mudou algo dentro de Sofia. Percebeu que a redenção não era só pessoal. Era coletiva. Clara viu a transformação e aproximou-se mais. Numa tarde de domingo na praia de Cascais, sentaram-se na areia e Clara beijou-a suavemente pela primeira vez em décadas. Foi um beijo de cura, não de paixão. Talvez possamos tentar de novo, Sofia. Devagar. Sofia aceitou com lágrimas. O caminho ainda era longo, mas pela primeira vez sentiu esperança verdadeira. No entanto, a sociedade não perdoava facilmente. Um artigo de opinião num jornal conservador acusou-a de usar o passado para ganhar fama. Sofia respondeu com uma carta aberta. Não busco fama. Busco justiça para quem ainda sofre o que eu sofri. A resposta dividiu o país. Debates na televisão, discussões em famílias. Sofia tornou-se símbolo involuntário. Alguns viam-na como heroína, outros como traidora. A filha Ana orgulhava-se. Mãe, tu estás a mudar mais do que leis. Estás a mudar mentes. Clara e Sofia passaram mais tempo juntas. Pequenos gestos, café da manhã partilhado, risos sobre histórias antigas. A culpa ainda existia, mas já não dominava. Sofia começou a dormir melhor. O passado deixava de ser prisão e tornava-se lição. Mas um último confronto esperava-a. O encontro com o ex-marido, que soubera da notícia e queria falar. O ex-marido de Sofia marcou um encontro num café discreto em Lisboa. Ele chegara calmo, mas com ressentimento nos olhos. Eu sempre soube que havia algo que não encaixava Sofia. Mas nunca imaginei isto. Ela ouviu sem interromper. Ele contou como se sentira usado como segunda escolha. Tu casaste comigo para agradar a família, não por amor. Sofia pediu perdão sincero. Eu errei contigo também. Usei-te como escudo. A conversa terminou sem rancor. Ele desejou-lhe sorte e saiu. Mais uma ferida a cicatrizar. Com isso, Sofia sentiu-se mais leve. O projeto da lei avançava no Parlamento. Clara e ela trabalharam dia e noite revisando textos, reunindo depoimentos de jovens LGBT.
Num fim de semana viajaram juntas para Braga para falar com a família. O pai finalmente cedeu um pouco. Talvez eu tenha sido demasiado duro. A mãe abraçou as duas. Seja feliz, filha. É tudo o que quero. O irmão, ainda distante, mas enviou uma mensagem curta. Estou a tentar entender. O progresso familiar era doloroso, mas real. De volta a Lisboa, um novo desafio surgiu. Um debate televisionado nacional sobre a lei proposta. Sofia foi convidada como oradora principal. Sentou-se no estúdio com Clara ao lado na plateia para apoio. O moderador perguntou diretamente: Doutora Mendes, depois de esconder o seu amor durante 20 anos, tem moral para propor esta lei? Sofia respirou fundo e respondeu com calma: Precisamente porque escondi tenho moral. Sei o preço que se paga. Os argumentos fluíram. Ela falou das camadas de tempo, da pressão social, da culpa que destrói. Clara ouviu orgulhosa. No final do debate, o público aplaudiu. A lei ganhou mais apoios. Mas a verdadeira viragem veio numa noite chuvosa. Sofia e Clara caminharam pelo Tejo e pararam no mesmo lugar onde se tinham despedido décadas antes. Clara pegou na mão dela. Eu escolho ficar, Sofia. Não por pena. Por amor. Beijaram-se sob a chuva e dessa vez foi o beijo de quem regressa a casa. A felicidade não era explosiva. Era tranquila e profunda. Ana celebrou com elas num jantar simples. Vocês merecem isto. A comunidade começou a mudar de opinião. Ativistas que antes criticavam agora elogiavam a autenticidade. Sofia recebeu mensagens de jovens que se sentiam inspirados. Se tu conseguiste, eu também posso. O passado ainda doía, mas já não controlava. Sofia voltou ao tribunal para defender casos semelhantes com paixão renovada. Cada vitória era também sua. A família em Braga enviou uma carta coletiva. Estamos orgulhosos de ti agora. Não era perdão total, mas era um começo. Clara e Sofia mudaram-se para um apartamento maior juntas. A vida ganhou rotina feliz. Café da manhã, passeios, fins de semana na praia. Mas Sofia sabia que a redenção era contínua. Ainda havia dias difíceis em que a culpa voltava. Nesses dias, Clara segurava-a e lembrava. O erro foi humano. A coragem de corrigir é o que conta. O projeto da lei foi aprovado em primeira leitura no Parlamento. Sofia chorou no gabinete abraçada a Clara. Conseguimos. O país debatia-se, mas o passo estava dado. Sofia tornara-se não só a mulher que mudara leis, mas a que mudara a si própria. O julgamento da sociedade continuava, mas ela já não precisava da aprovação de todos. Tinha a sua verdade. E tinha Clara. Os meses seguintes foram de consolidação. A lei passou em segunda leitura e foi promulgada. Sofia compareceu à cerimónia oficial com Clara ao lado. O presidente apertou-lhe a mão. O seu percurso inspirou muitos. Naquela noite celebraram em casa com Ana e alguns amigos próximos. Risos, histórias, memórias. Sofia olhou para Clara e sentiu paz verdadeira pela primeira vez. O passado estava integrado, não apagado. As camadas de tempo finalmente faziam sentido. A negação, o sofrimento, a exposição, a culpa, a redenção. Tudo levara a este momento. Mas a sociedade ainda testava. Um último protesto conservador aconteceu em Lisboa. Sofia enfrentou-o calmamente com um cartaz simples. O amor não é escolha. O medo, sim. Os manifestantes dispersaram sem incidentes. Clara e ela continuaram a trabalhar. Clara dava aulas, Sofia defendia jovens. Juntas criaram uma associação de apoio a famílias em conflito. O impacto crescia. Jovens de todo o país escreviam cartas de agradecimento. Sofia respondia a todas.
Numa tarde de outono, Sofia e Clara voltaram a Coimbra ao parque da universidade. Sentaram-se no mesmo banco. Clara sorriu. Aqui começou tudo. E aqui recomeça. Beijaram-se sem medo. A felicidade era real. Ana juntou-se a elas num fim de semana e as três passearam pela cidade. Vocês são o meu exemplo, disse a filha. Sofia sentiu o círculo fechar-se. A mulher que fora considerada não normal tornara-se a que mudara não só leis mas corações. A jornada fora dolorosa, cheia de confrontos, culpa e julgamentos. Mas valera a pena. O amor negado regressara mais forte. Numa noite tranquila no apartamento, Sofia escreveu uma carta final para si própria. Perdoei-me. E isso basta. Clara leu-a e abraçou-a. Agora somos livres. A vida continuou. Trabalho, amor, família. Mas sempre com a consciência de que o passado moldara o presente. Sofia nunca mais negou quem era. E o país lentamente aceitava. Não era perfeito, mas era progresso. No último dia do ano, Sofia e Clara celebraram na praia de Cascais com fogos de artifício. Beijaram-se sob o céu colorido. A felicidade era completa. Sofia olhou para o mar e soube que a redenção chegara. Mas a pergunta ficou no ar para todos que ouviram a história. Foi correto Sofia negar o seu amor por Clara devido à pressão familiar ou foi um erro que só o tempo e a coragem puderam reparar?